Boa noite. Saúdo vocês com o versículo do Salmo 118, o versículo 24. Cheios de gratidão, nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Sejam bem-vindas, bem-vindos a este culto de louvor e adoração, esse culto de gratidão pelos 38 anos desta comunidade aqui em Jardim da Penha. Nesses 38 anos, quantas pessoas passaram por aqui, quanta palavra foi proclamada, quanta mudança de vida foi proporcionada por causa desta igreja. Hoje nos alegramos porque ela completa 38 anos de existência. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Temos bastante visitantes. Agradecemos a visita e o carinho de todos pela presença, por estarmos aqui juntos para podermos louvarmos e agradecermos a Deus por esta comunidade. Convido a comunidade a se colocar de pé para a leitura responsiva do Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Cantemos um hino de adoração. Deus
chamada confissão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. São os versos do Salmo 32, que é um salmo penitencial, que traz uma profunda reflexão sobre o pecado e sobre o perdão divino. Então, nesse momento, convido a igreja que reflita em oração silenciosa, confessando a Deus os pecados. Cantemos. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento de confissão, nós estamos aqui diante do Teu amor, da Tua misericórdia, confessando a Ti os nossos pecados, confessando, Senhor, todos aqueles momentos em que agimos não conforme o Teu querer, mas conforme o nosso querer. Aqueles momentos, Senhor, em que nós não somos sal, luz e testemunhas fiéis do Teu reino, Senhor.
Por isso, Senhor, perdoa-nos e nos ajude a caminhar pelo reto caminho, para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que nós sigamos rumo a Ti. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja que se coloque de pé para que possamos ouvir a declaração de perdão. Ouçamos a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Saiba que você está perdoado e fique em paz. Podem sentar-se. O canto coral faz parte da adoração, do louvor, faz parte da arte que deve compor também o culto cristão. Convido o coral da igreja para entrar. Lâmpada para os meus pés. Continue. E é por isso que nós oramos para a bênção de Deus vir sobre o mensageiro. É isso que significa a oração por iluminação.
Senhor, somos frágeis e o nosso conhecimento também é pequeno, mas o teu amor que nos é revelado todos os dias nos envia a iluminação do teu Santo Espírito, para que diante da tua palavra sejamos sábios, corações atentos e disponibilidade para a obediência. Portanto, Senhor, ilumina o mensageiro desta noite, em nome de Jesus. Amém. Hino 75, vamos cantar a primeira estrofe. Já fez referência aos nossos visitantes. Eu gostaria de também registrar a presença de pastores junto conosco hoje. Além do reverendo Renato, nosso querido irmão Renatinho, desculpa, Renatinho, não tem jeito, e do nosso moderador, do Conselho Coordenador do Ministério, reverendo Wilson. Há mais algum outro pastor que esteja nos visitando nessa noite? Muito bem. Bem-vindos, queridos irmãos e colegas. Reverendo Reinaldo é pastor da primeira igreja, que é a mãe dessa igreja. Há 38 anos, esta igreja foi organizada pela primeira igreja, depois de um longo período de trabalho realizado aqui, que teve certamente a participação de muitos dos irmãos que estão aqui hoje ainda presentes, graças a Deus. E é com prazer que nós queremos chamar o reverendo Reinaldo, pastor da mãe, para falar para a filha. Reverendo Reinaldo, por favor, para a leitura da palavra e a mensagem. Antes da leitura, eu gostaria apenas de registrar minha gratidão por ter sido convidado para compartilhar com vocês a palavra nesta noite. Por uma questão de praticidade, nós usamos o nosso calendário litúrgico, e quando me foi perguntado qual seria o texto, eu disse o texto do calendário litúrgico. Então, agradeço o convite e quero convidar aqueles que puderem a se colocar em pé para a leitura do Evangelho. A leitura será no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o versículo 8 do capítulo 10. O texto da Escritura diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Os irmãos podem se assentar. Uma igreja que completa 38 anos de existência, necessariamente já tem muita história para contar. Pessoas que passaram por aqui, pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, professores de escola dominical, crianças que se tornaram adultos, se casaram, muitos ficaram na igreja, outros foram para outros lugares. Portanto, é uma igreja que já tem a sua história. Mas quando a gente completa 38 anos de existência, é preciso também olhar para a história que ficou, para aquilo que já se fez, e à luz do texto que nós acabamos de ler, nós podemos perguntar algumas coisas para nós como igreja, e vocês que são desta igreja têm essa oportunidade. No versículo 35, nós encontramos o texto do Evangelho dizendo que, vou ler novamente o versículo: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças. Essa afirmação do evangelho nos questiona até onde nós estamos sendo fiéis ao mandato e também ao exemplo de Jesus, que o texto diz que ensinava, pregava o evangelho do reino e também trazia a vida por meio da cura. E veja que ensinar é diferente do que apenas falar. Jesus ensinava nas sinagogas, diz o texto, e ensinar é mais do que falar, porque nos leva a ter e entender a verdade do evangelho. E a verdade do evangelho não é outra senão o próprio Jesus. Hoje há muita confusão quando se fala a respeito do evangelho, porque a gente gosta de colocar nele os nossos penduricalhos, as coisas que a gente gosta. Eu vou falar daqui a pouco a respeito de como a gente faz isso. Ensinar é entender a verdade do evangelho, que é Jesus, e entendendo isso, ensinar o que ele ensinou às pessoas, ainda que seja numa sociedade como a nossa, que gosta e compartilha uma quantidade imensa de mentiras, as chamadas fake news. Quem nunca o recebeu no grupo de WhatsApp ou na rede social uma informação que, quando você vai procurar, você descobre que não é nada daquilo? O evangelho tem a característica de trazer a verdade.
E Jesus ensinava o Evangelho do Reino por onde ele passava, mesmo sem se preocupar com as coisas que não entendiam ou com a situação da sociedade, que diferente da nossa, não tinha rede social, não tinha grupo de WhatsApp, mas que também era marcada por uma série de interesses, como é também a nossa. Mas além de ensinar, o texto nos diz, no versículo 35, que Jesus pregava o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino significa comprometer-se com aquilo que Jesus ensinou e não adaptar a nossa mensagem às nossas preferências. E hoje em dia, a gente tem que dizer que há muita gente que adapta o Evangelho às suas preferências políticas, às suas preferências teológicas e às vezes até preferências pessoais. E quando Jesus diz que ele pregava, o Evangelho diz que Jesus pregava o Evangelho do Reino, isso significa que qualquer fidelidade da igreja a outros valores é pregar um Evangelho segundo o nosso recorte, ou seja, o nosso Evangelho e não o de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar uma história aqui que eu presenciei há muitos anos atrás, numa galáxia distante. Eu era adolescente e a minha mãe tinha uma Bíblia muito antiga, já toda esfarelando, e essa Bíblia, ela chegou para mim e disse: olha, essa Bíblia era do seu pai. Meu pai já tinha morrido, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, eu estava ali na faixa dos 14 para 15 anos, e ela me deu a Bíblia que era dele. E o meu pai tinha uma mania que muita gente na igreja tem. Ele gostava de grifar os versículos. E aí então você pegava o texto e abria a Bíblia e estava cheio de textos grifados, um em vermelho, o outro em verde, o outro em azul, e lá na última página tinha um local onde cada uma daquelas cores era identificada. Vermelho tem a ver com o sangue de Cristo, tal. Verde tem a ver com esperança, Azul tem a ver com a esperança do céu e tal coisa. E eu comecei a ler aquela Bíblia cheia de textos grifados e comecei a perceber o seguinte: aquela Bíblia com os textos grifados tinha 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e o preferido do meu pai, aquilo que ele marcava. O que ele não gostava, ele não marcava, ele só marcava a parte que ele gostava. Quando a gente faz esse tipo de recorte no Evangelho, nós estamos fazendo exatamente o oposto do que Jesus nos ensina nesse texto. Ele pregava o Evangelho do Reino sem nenhum tipo de corte, não são as preferências, não é aquilo que a gente gosta de ouvir. E aí então eu percebi que as coisas mais importantes estavam justamente nos versículos que ele não grifava. Era ali que estava a importância e a potência da mensagem do Evangelho. Jesus pregava o Evangelho do Reino, e agora, quando olhamos para a história da igreja, nós temos que pensar até onde o nosso compromisso com esse Evangelho é com a integridade da mensagem do Evangelho do Reino, até onde a gente leva aquilo que a gente gosta, a nossa versão, a versão que agrada as pessoas. Porque se eu falar determinadas coisas, vai que alguém da igreja não concorde e pegue e fique bravo comigo e vai embora da igreja. Você já viu em algum momento no Evangelho Jesus preocupado com qual seria a reação das pessoas? Nunca ele mudou a sua mensagem por conta do ouvinte. É assim que tem que ser na igreja, ainda que a gente possa ferir algumas suscetibilidades. E a terceira parte do versículo 35 diz que Jesus também curava as pessoas das suas enfermidades e das suas doenças. Isso nos mostra que Jesus levava a vida para as pessoas numa sociedade que era marcada pela separação de quem era puro de quem era impuro. Quem era doente era visto naquela sociedade como alguém inferior. Está doente? Tá. É algum problema com a herança
de pecado, ou então, aliás, nós vemos isso no Evangelho, né? Quando perguntam para Jesus: mestre, está aqui o sujeito que nasceu cego, quem que pecou? Foi o pai dele, o avô, ou seja lá quem for? Né? Naquela sociedade se separavam os bons dos maus, não muito diferente do que a gente faz hoje com outra forma, mas Jesus é aquele que levava a vida a essas pessoas que eram excluídas. A igreja, olhando para a sua história de 38 anos e olhando também para frente, para aquilo que ela vai fazer daqui para frente, ela precisa entender que ela é chamada a fazer o mesmo que Jesus, sendo portadora de uma mensagem que dá dignidade e restaura as pessoas como alguém que é amado por Deus. Evangelho que desprestigia ou diminui a dignidade das pessoas é alguma coisa errada nessa mensagem, necessariamente. Levar ou viver uma vida em que o outro é visto como inferior a nós, seja ele de que tipo for, é promover exatamente o oposto do que fez Jesus. Mas o versículo 36 talvez seja até mais importante, porque diz o seguinte: Jesus teve compaixão das multidões. Ele olhou para aquelas pessoas e o texto diz que ele teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus age aqui nesse texto como um pastor que assume a responsabilidade por suas ovelhas vulneráveis. As multidões são descritas como cansadas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, uma imagem que aponta para uma realidade da época, que era a falta de liderança religiosa que conduzisse as pessoas a Deus. E essa é a função da igreja, não só exercer essa mesma atitude de compaixão para com as pessoas, mas levar aquele evangelho do reino que Jesus pregava, fazendo com que as pessoas se sintam incluídas na família de Deus. E sabe por que eu posso dizer isso para você? Se você acompanhou a leitura, agora que termina esse versículo, diz assim, que Jesus começa a dar o nome dos seus discípulos, que depois vão se tornar os apóstolos. E não sei se você percebeu, mas sempre de dois em dois, né? Simão, Pedro e André, seu irmão, fulano e mais ciclano, fulano e mais ciclano, sempre de dois em dois. Era a maneira que se usava na época de nomear as pessoas. E o texto diz que Jesus incluiu esses 12 para serem os seus seguidores, os seus apóstolos. Você percebeu quem está nessa lista? Você notou quem está nessa lista? Eu vou fazer menção de dois que estão nessa lista, que normalmente a gente nem presta atenção, mas dois deles são muito diferentes dos outros. Um deles é Mateus, que é apresentado no texto como publicano. Publicano era o cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele era visto na sociedade de Israel como um traidor, como um entreguista, porque ele cobrava impostos dos judeus para entregar para Roma. Então ele era um sujeito assim, esse cara aqui é do lado oposto, ele é contra a gente. Esse era Mateus, um dos que Jesus chamou. Mas tinha um outro na lista que era Simão Zelote. Sabe o que era um Zelote? O Zelote era aquele que achava que a única maneira de se livrar do Império Romano era por meio da violência. Então você tem aí, entre 12, você tem um que é de um extremo, que acha que não tem problema, a gente está sendo dominado pelo Império, mas não tem problema, eu estou contribuindo com o Império. É o entreguista. E você tem no mesmo grupo alguém que dizia: se sobrar para mim, eu extermino essa gente. Jesus chamou gente desse tipo. Um não tem nada a ver com o outro, além dos outros que estavam ali, Simão, André, um era pescador, o outro é isso, outro é aquilo. E aí você olha e fala: peraí, por que Jesus fez isso? Por que Jesus chama essas figuras, coletor de impostos, Zelote, além de outras pessoas sem nenhuma importância?
Jesus faz isso e forma com eles um grupo que vai muito além das divisões políticas e faz com que esse grupo crie uma nova base de identidade, agora centrada no reino de Deus. Para o reino de Deus, o que você pensa, a sua opinião política, a sua opinião econômica, a sua opinião sobre qualquer coisa é absolutamente secundária, é desimportante. Por quê? Porque o reino vem, como o próprio Evangelho de Mateus diz lá no capítulo 6, o reino vem em primeiro lugar. Não é isso que nós aprendemos lá em 6,33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas, aquelas coisas que a gente gasta tempo correndo atrás, lá aparece como coisa que ele nos dá de, assim, vem junto, mas a prioridade precisa ser buscar o reino. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto. Jesus cria um modelo de inclusão absolutamente radical. Ele une opostos, pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, mostrando que o reino de Deus não se alinha com nenhum tipo de projeto de poder humano. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é outro tipo de exigência de fidelidade e que deve vir antes do que qualquer outra coisa. E aí então nós vamos encontrar no finalzinho do versículo 36 e 37, nós vamos encontrar Jesus dizendo: a colheita, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara, nós aprendemos isso na escola dominical, a seara é o mundo, e cada vez mais temos menos gente comprometida com o Senhor da seara, Jesus. Até nas atividades triviais das comunidades, não sei se você já prestou atenção, mas são sempre os mesmos com quem você pode contar. Já percebeu isso? Mas tem tanta gente na igreja. Pois é, mas quando você precisa, é sempre aquela meia dúzia. E aí a orientação de Jesus é: peça para o Senhor que mande mais trabalhadores para a sua seara. Isto é para você que achou que quem não está comprometido com o Senhor da seara é o outro, porque é isso que a gente faz. Quando a gente ouve alguém dizendo: Deus precisa de mais gente para trabalhar, a gente já fica pensando assim: pena que fulano não veio hoje, né? Isso aí servia direitinho para ele, né? A gente nunca pensa assim: é para mim, é comigo que Deus está falando. É você que Deus quer envolvido com a colheita, não aquele que você pensou, pena que não está aqui para ouvir isso. E aí então no versículo 7, já no finalzinho do capítulo, do texto que nós lemos, capítulo 10, versículo 7, Jesus volta a fazer a mesma afirmação: preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Aquilo que Jesus pregava lá no versículo 35, no capítulo anterior, é o que nós somos chamados a continuar pregando. Não precisa inventar nada, não precisa tornar a mensagem menos exigente e nem menos impactante. O reino que está chegando, o reino está chegando, e é ele diferente de toda forma de poder que nós conhecemos. Mesmo porque o reino de Deus, diferente de todos os outros, não oprime, não explora. Pelo contrário, o reino de Deus liberta e dá dignidade a todos, até aqueles que você acha que não merecem. A igreja é chamada a levar essa mensagem, a vida que traz cura, expulsão de tudo que promove a morte, como Jesus fez. E finalmente a última expressão do texto é muito significativa para nós que nos dizemos protestantes. Ela diz: vocês receberam de graça, também devem dar de graça, deem também de graça. Fomos alcançados pela mensagem do Evangelho por causa da graça de Deus. Não há nenhum mérito em nós. Meritocracia
é uma mentira em quase toda a área. Quase toda a área, quando você vai verificar a meritocracia, é mentira, é conversa. No reino de Deus, meritocracia é uma heresia, é uma bobagem. Não existe nenhum mérito em nós, é fruto apenas e tão somente da graça. Recebemos a vida pela graça de Deus e devemos nos tornar canais de graça para quem ainda não foi alcançado pelo reino. Em outras palavras, não devemos, e isso também é falado para os seus discípulos naquele momento, não devemos comercializar os dons divinos, mas devemos mantê-los como bens de graça, reforçando que no reino de Deus não existe hierarquia. Todos estão na mesma situação e receberam a mesma graça. A missão deve ser motivada por graça e não por interesses. A igreja é chamada a servir sem criar dependência ou barganha com as pessoas. E aí, quando a gente olha para todo esse texto, fazendo 38 anos dessa igreja, nós temos que perceber que Jesus aqui age como um pastor que assume responsabilidade por suas ovelhas. Ele demonstra compaixão por elas. Como a igreja hoje, depois de 38 anos e pelos próximos 38, também deve demonstrar para com todas as pessoas. A igreja hoje, como acontecia na época dos primeiros discípulos, é formada por todo tipo de gente e deve ser motivada pelo mesmo projeto de Jesus, a reconciliação. Lá eram Pedro, Tiago, João, Mateus. Hoje são vocês. Hoje é você que está nessa função. É você que está com essa incumbência. Hoje, comemorando 38 anos, a minha oração é que essa igreja possa olhar para trás, ver tudo que ela fez, tudo de bom que ela fez, aprender com todos os seus erros, mas jamais perder de vista que a sua missão continua exatamente a mesma dada por Jesus. Ser pequenos Jesus aonde você está colocado. A igreja é chamada a continuar aquilo que os primeiros apóstolos começaram. Lá eram eles, agora é com você. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs. Amém. Nós agradecemos ao vereador Reinaldo por essa mensagem tão oportuna. Queremos lembrar que a mamãe faz 100 anos daqui a 2 anos e meio. Né? A mamãe faz 100 anos daqui a 2 anos e meio. Em dezembro de 2028, a primeira igreja completa 100 anos. Vamos nos preparar para essa grande festa. Estava até pensando, querida irmã, de um dos nossos presentes que vamos levar para a mamãe daqui a 2 anos seria o nosso coral, que agora vai cantar novamente.
Boa noite, irmãos. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Convido os irmãos a fazer seus dízimos e ofertas a nossos irmãos. Irmãos, queremos lembrar vocês da campanha Gestos que Aquecem. Alguns irmãos já lembraram, já trouxeram. As doações serão encaminhadas à Escola Municipal Carla Patrícia de Oliveira Paula, que tem 785 alunos. Então, as nossas doações serão destinadas às famílias desses alunos. Essa escola fica na Serra, Carapebus, né? Balneário de Carapebus, Oremos. Desculpa, essa campanha, gente, ela se estende até o dia 5 de julho. Então, todo domingo, no momento do ofertório, além da sua oferta, traga também a sua doação. Podem ser agasalhos, cobertores ou outras coisas que você tem em casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos muito felizes pelos 38 anos da nossa igreja. Nesse momento, queremos te agradecer pelas ofertas e dedicá-las ao teu trabalho aqui nessa cidade, nesse bairro. Dê-nos, Senhor, sabedoria na aplicação desses recursos. Em nome de Jesus. Amém. Temos os avisos comunitários. Bom, o aviso já foi dado. Eu queria que o passasse lá, que essa campanha vai agasalho. Então, fiquem atentos, né? Nessa campanha vai agasalho. Mas há um momento especial que a nossa igreja tem passado. Por quê? Nossa igreja fará uma assembleia de eleição para oficiais à Junta Diaconal. E a intenção do conselho é de que sejam eleitos 6
temos os nomes, e para eu não falhar na memória, a Lígia, a Luziane, a Mariana, o Roberto, a Sani, a Tatiana, são candidatos, né? Nós tivemos reunidos essa semana, na segunda-feira, conversamos, e a Assembleia vai acontecer no dia 28, o último domingo de junho, e será às 18h30, a partir das 18h30. O outro aviso que vale para todos que aqui estão presentes é o lançamento do livro do reverendo Marcelo. Acontecerá no próximo sábado aqui no Salão Anexo. Então, o lançamento do livro dele será às 15 horas. Então, todos vocês estão convidados a estarem aqui prestigiando o reverendo Marcelo. Ele escreveu um livro, e ele já é um escritor de tantos poemas, e agora é uma experiência nova, escrevendo um livro. E no dia, vamos ter também a palavra com café, não é isso, reverendo? A palavra com café no dia 27 de julho, às 16 horas. Eu falei com o reverendo Manuel, porque não é ele que dirige, mas é ele que coordena. Então, foi uma iniciativa dele, o conselho acolheu, e todos aqueles que leram, e até aqueles que não leram, né, venham participar com a gente no dia 27, Palavra com Café. É um tempo que a gente conta um pouco e compartilha um pouco das experiências da leitura do Evangelho de Mateus, que agora será. Agora eu passo sobre os aniversariantes. Antes de chamar os aniversariantes da semana, nós queremos agradecer a presença, né, de várias comunidades. Pode levantar assim a mão quem é da comunidade de Maruípe. Muita gratidão pela presença de vocês. Quem é da comunidade de Santo Antônio? Olha, a comunidade de Santo Antônio. Da primeira igreja, muita gratidão. Do IPES, muita gratidão. Do Conselho Coordenador, temos aqui muita gratidão, reverendo Wilson, pela sua presença. E quem não faz parte de comunidades e está nos visitando hoje, levanta a mão, por favor. Estão ali a família da Valmira. Por que eles estão aqui? Porque hoje a Valmira faz aniversário. Por favor, dona Valmira, aqui na frente. Também oramos pelo Gabriel Souza Pauli, pela Priscila, que faz aniversário no dia 16, pela Tatiana, que faz aniversário no dia 17, por favor, Priscila, por favor, Tatiana, pelo Arthur Castilho, que é filho da Lina, faz aniversário dia 20, e pelo Fábio, esposo da Eliane, que faz aniversário dia 20 também. O Fábio não está aí, Eliane pode vir aqui. Pelo pai do Arthur, que faz dia 21. Alguém mais faz aniversário? Eu sabia que você faz aniversário. Ela é da comunidade de Maruípe. Semana passada nós lembramos de Santo Antônio, isso mesmo, né? Semana passada eu fui celebrar lá e nós conversamos um pouco. Tenho orado pelo seu filho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Lilian, ela foi lá fora. Olha quantos aniversariantes da semana. Mais alguém faz aniversário durante essa semana? Não. É uma alegria muito grande, mas tem alguém que pode ser a nossa mãe, a avó. Pode falar quantos anos você está fazendo? 86 anos.
não parece, aí eu vou chamar os filhos, netos. Vem aqui na frente, por favor. Vocês também. Cuidado para o meio. Vocês que nos visitam. Que bênção! É filho? Quem é filho? Você é filho? Marca. Marca, filho. Neta. Neto. Bisneta. Bisneta. Neto também. Que alegria. Junta mais aqui, Tatiana. Olha, vamos orar pela Valmira, que a gente chegue aos 86 com a disposição que ela tem, com a voz que ela tem. Ela nos anima, não é, Ângela, no coral? Ela não deixa a gente desanimar, não. Então é uma graça muito grande, né, tê-la conosco nessa caminhada. E todos os outros aniversariantes, a Tatiana, né, sempre tão prestativa, a Eliane, tudo bom com a música. Aqui, ó, eu só canto porque eu canto do lado da Eliane e da Ada. E depois sozinha para ver se eu canto. Eu só canto porque elas cantam. A Priscila, né, que é do grupo de louvor, que empresta a sua voz e muitos outros dons para a comunidade, toca, canta e faz muitas outras coisas. Nos atende quando o coração fica doendo, tudo isso, né? Então, é muita bênção, é muita alegria, né, compartilhar as vidas de vocês com a comunidade. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial, por tantas pessoas que hoje fazem aniversário. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor os conduza para o caminho que Jesus nos ensinou. Que a tua palavra, Senhor, seja derramada sobre a vida dessas pessoas e que elas possam continuar colocando os seus dons a serviço de outras pessoas como fazem. Derrama sobre elas tua luz, tua serenidade, tua paz, teu amor infinito. Que eles tenham um feliz aniversário, protegidos pela tua graça e conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Parabéns. Eu falei Eliane, mas é para o Fábio. Parabéns. Vou dar parabéns, porque é uma família abençoada. Nós vamos fazer um momento de intercessão. Bom, nosso momento de intercessão geralmente a gente coloca no slide ali, né, nomes de várias pessoas, né, que estão no nosso boletim, que são lembradas constantemente, mas hoje eles não vão estar ali. Nós iremos orar por essas pessoas também, mas nesse momento nós gostaríamos também de ter um momento de intercessão e ação de graças, né? Porque é uma... Exatamente. A nossa igreja completou, né, na sexta-feira 38 anos, e nesse momento seria muito significativo que os irmãos e as irmãs que estão presentes também fizessem, né, uma menção e um momento de ação de graças pelo aniversário da nossa igreja.
Então, eu gostaria de abrir a palavra para que cada um pudesse falar uma palavra de gratidão, de ação de graças pela igreja, e se também quiser fazer algum pedido de oração, ou até mesmo alguma oração, fiquem à vontade para fazer nesse momento. Queremos agradecer. Vem aqui à frente, reverendo Wilson. Reverendo Wilson é moderador do conselho coordenador do nosso presbitério. Nós queremos agradecer que essa igreja acolheu a minha segunda mãe, irmã do meu pai, a Ideia, doutora de Paula, e aqui ela passou todo o tempo de sua vida, desde que mudou de Marília, que era de lá, para
muito cuidado, amor, de oferecer com o seu conhecimento. Agradecemos, enquanto presbitério de Vitória, todo o empenho do reverendo Átila José dos Santos como professor, educador, na faculdade, criou oportunidades de fazer um apoio ao Hospital Evangélico, criando ali uma parceria com a Universidade aqui de Goiabeiras, que gerou espaço de aprendizagem para os alunos da educação superior, especialmente na área de medicina. Agradecemos a Deus porque aqui tivemos grandes professores de escola dominical, com os quais também pudemos aprender. Agradecemos a Deus na sua vida, Denise, que é uma bênção de Deus, juntamente com seu pai, que me socorreu como presbítero da primeira igreja, um grande homem que ajudou a preservar o INSS, e através do trabalho dele, ele ficava muito feliz porque a seguridade do idoso, e ele contribuiu como homem público, advogado e presbítero para esse trabalho. Agradecemos a Deus as senhoras que já não vemos aqui, os senhores, mas que também lá no céu são quais estrelas que Deus deixa a iluminar o nosso caminho, e que são pessoas queridas, que não esquecidas, estão na nossa memória, no nosso coração, e fazem a gente agradecer. Agradecemos o coral que tem inspirado, elevado, tem nos animado na fé, trazendo música, educação cantada, louvor a Deus, ritmo, alegria, e isso é muito bom, celebrar o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos essa igreja que ao longo desses 38 tem feito parte dos grandes momentos da história do concílio, e tem sido uma igreja solidária, não solitária, uma igreja presbiteriana que se movimenta com o concílio, e isso é muito importante. E assim, a amizade de vocês todos, essa ternura, esse acolhimento, esses cafés maravilhosos que vocês promovem, os almoços solidários, tanta a participação junto às demais igrejas do concílio, isso tudo nos deixa muito agradecidos, e por isso a gente diz para os pastores aqui a nossa gratidão, e ao conselho da igreja e a todos os irmãos aqui presentes, porque Deus tem feito grandes coisas por meio da vida e do cuidado que vocês nutrem como corpo de Cristo, sabendo que o cabeça está aí conduzindo este povo amado, aguerrido, querido. Obrigado. A Deus que dá o glória. Amém. Tchau. São pessoas maravilhosas que passaram aqui. Nós vamos dizer muito obrigada
Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, te damos graças, tua igreja reunida aqui nesse lugar, aqui nesse templo. Nós te damos graças, Senhor, pelos 38 anos da Igreja Presbiteriana Unida, aqui em Jardim da Penha. É uma igreja que foi sonhada por muitas pessoas, por homens e mulheres. Muitos nem estão aqui hoje, e que foi sonhada também por ti, Senhor. Ajude-nos a sermos cada vez mais uma igreja conforme o teu querer, conforme os teus desígnios, e que nós possamos proclamar a tua palavra nesse bairro, testemunhar a tua palavra e o teu evangelho, e que mais pessoas possam se juntar a nós para esse trabalho de proclamação do evangelho do reino aqui, Senhor. Nós também apresentamos as pessoas que nós sempre oramos, que estão enfermas, que estão passando por dificuldades. Que o Senhor possa visitá-las nesse momento, que elas possam perceber o teu cuidado e a tua mão poderosa na vida delas. As pessoas que têm doenças no corpo, doenças na alma, as pessoas que enfrentam questões financeiras, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que possuem conflitos familiares. Que o Senhor possa visitar cada um e agir, porque nós confiamos em Ti e depositamos, Senhor, toda a nossa confiança no Teu amor e na Tua bondade. Por isso, seja conosco, abençoe cada família aqui representada, abençoe, Senhor, todos nós nessa semana que se inicia. Assim oramos, em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus. Amém. Convido a comunidade a se colocar de pé para juntos orarmos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os pastores, façamos juntos a oração de envio. Vamos em paz, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.